não tem nada pra fazer. Inclusive, sem querer te interromper, mas ele tá aqui no chat. Tava, pelo menos. O Zezé. Mentira. Ele mandou, meu amor, que orgulho de você. Ó, Ai, que sorte de quem bonitinho. encontra uma pessoa como você na vida. Orgulho desse ser humano lindo que você é. Estou quase entrando no palco. Hoje eu vim gravar Faustão, mas passei para olhar rapidinho. Beijos a todos e obrigado pelo carinho. Então, ele tá lá quase para entrar no palco e ele passou para te ver. Ficou emocionada. Ai, Fofa. eu morro. Então, Lindo. Ai, Respira, tá tudo respira. bem. ai, tudo gente. bem. Você tava falando dos bastidores dele, né? É porque, por que que eu me emociono? É porque ele sabe das coisas, da luta, de tudo que eu passei. Então, assim, é bem difícil. Mas antes eu me perdi que eu tava falando. Tava falando da dificuldade. Dele Da- viajar sozinho. dele viajar que ele não sozinho. queria que você... Então, ele não queria perder essa companhia, porque muitos artistas, eles são muito sozinhos, né? Fora no palco. Tem É aquela... uma solidão mesmo. É uma solidão, né? E aí tem no palco ali aquela multidão ali e tal, mas fora dali ele se sente sozinho. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? É que é uma solidão diferente. É uma sensação que, assim, a gente sabe que tem o carinho, a gente sabe que tem a plateia, a gente sabe que tem uma fila de pessoas querendo abraçar e tirar foto no final. Mas tem uma coisa que é assim, a hora que você... aquilo que a gente tá falando do CNPJ, né? A hora que você sai do CNPJ, com quem você pode ser você mesmo? De verdade, sabe? Com quem você pode estar de pijama furado, deitado, Exatamente, conversando... um aconchego. chorar, se for o caso, contar os problemas. Essa é uma solidão específica que é difícil entender. Fala, mas você tá sempre rodeado de pessoas, tá sempre... Mas é diferente. É diferente. É aquela pessoa que você pode falar assim, cara, sei lá, quero desabafar de uma coisa, quero... Quer falar como é que foi o show? Como é que foi conversar depois de tudo que aconteceu, de alguma situação, ou simplesmente para descansar ali, Quero deitar. contar uma fofoca. Ficar quietinho. Quero fazer uma reclamação. Porque aí é a pessoa, sabe? Tem coisa que a pessoa não vai postar, porque isso postado toma uma proporção que não deve. Vou dar um exemplo que nem real tô inventando uma situação hipotética. Vamos supor, você tá lá no palco e passou o som 3 vezes e daí na hora o microfone falhou. Aí ele tá puto. Mas ele tá puto ali, naquele momento. Se ele posta, porra, eu já fiquei puto no show. Pronto, Zezé fica puto no show, entendeu? Pra mim, fofa. Porque você postou isso Ah lá, em tá algum vendo, ó? lugar? Eu senti, hein? que Mas era se pra ele mim. Você chega em postou casa... isso, gata? Mas se ele chega em casa e fala, nossa, amor, hoje eu tô puto. Por quê? Porque deu problema que eu falo, pronto, é só uma reclamação. No dia seguinte tá tudo certo de novo. Exatamente. Nada, ninguém ficou sabendo. É só uma pessoa naquele momento estressada por situação X. Não teve, sabe, não tem imprensa, não tem fofoca, não tem nada. É só um cara que chegou do trabalho e tá comentando sobre algo que irritou ele naquele dia. E Ponto. você ter alguém ali para dividir isso, né? Porque não adianta falar assim, é porque tem artistas que não ligam, mas no fundo, acho que todo mundo queria ter uma pessoa assim para estar junto. A gente sente mesmo, né, a importância de ver aquela pessoa ali. Eu falo isso porque eu tipo, ó, tá vendo? Ele me mandou uma mensagem de uma coisa que eu tô fazendo, que muitas vezes é ele que tá fazendo. Sim. E aí você ele vê tá uma lá. pessoa te apoiando ali, com você te torcendo, tá ali do seu lado pro que der e vier, não só na coisa boa, mas na coisa ruim também. É muito legal isso. E tem pessoas que dão valor e tem pessoas que não. E ele tem isso com ele. Ele não queria perder isso. Falei, você vai trabalhar e eu vou perder isso. E aí... Nessa época você já tinha se formado? Eu já era formada em educação física e jornalismo. Eu já tinha as 2 profissões. E aí, porque quando eu comecei a namorar com ele, que ele não queria que eu trabalhasse. A gente não vai se ver, a gente não vai se encontrar, vai ficar difícil. Então, foi um período que eu passei sem fazer nada e que me agoniava. Eu falei assim, não sou eu. Imagina, uma menina que começou a trabalhar com 14 anos porque não queria depender de pai e mãe. E, de repente, eu tô dependendo de uma pessoa. Aquilo me matava. E eu falei, não quero. Eu não quero.
E aí eu falei com ele, eu preciso ou montar alguma coisa, ou fazer alguma coisa para mim. Ele, mas você não vai me acompanhar, enfim. Aí, sem querer, aí foi quando aconteceu de eu cancelar o Instagram, depois voltar com o Instagram, e aí voltei para fazer trabalho na rede social. E aí eu fechei o primeiro trabalho. E aí, no início, ele até ficou mais tranquilo, assim, porque via que não atrapalhava nada, né? Eu posso fazer em qualquer lugar. Mas aí você tem a atenção, né? Antes minha atenção era 100% voltada para ele, né? E aí, quando você começa a trabalhar, você começa a dividir as coisas. Eu não tinha tanta responsabilidade, assim, de nada, né? Eu só apenas namorava com ele. Eu tinha a minha vida, tal, sei o quê, nada. E aquilo vai tomando uma proporção. Aí eu comecei a trabalhar, pegar um trabalho aqui, outro ali, começou a aumentar, e ele já começou a pirar. Aí falou assim, já tá fazendo muitos stories. Você não tá... Aquilo na cabeça dele, que não estava acostumado, também ele teve que aprender a lidar, né? Aprender a lidar comigo, trabalhando. Com rede social. Com rede social, e eu tendo que estar ali, tirando a atenção, que era total dele, para outra coisa. E aí foi um perrengue no início, para eu poder querer fazer as minhas coisas. E aí, com muito, ele foi olhando, ele foi vendo o meu retorno, ele foi vendo o meu esforço, ele foi vendo o meu crescimento. Tanto que eu tenho o Eduque 4 anos. E o Eduque veio assim como uma sementinha, sabe? Não teve alarde, nada assim. Só quem me seguia sabia do Eduque. Porque muita gente perguntava o que eu comia, eu fazia desafios na minha rede social. E aí, dentro desse desafio, eu senti necessidade de ter uma coisa séria mesmo. Eu não sou formada em nutrição, educação física só. Então, eu não podia falar sobre alimentação. Aí, eu fazia uma semana sem açúcar, sabe? Eu fazia essas brincadeiras. Aí, foi quando surgiu a ideia de ter um programa com um nutricionista, com uma coisa certinha, para poder ajudar as pessoas a entender e emagrecer de uma forma tranquila, saudável, comendo comida mesmo, nada de suplementação, de nada, só comendo comida. Que foi quando surgiu o Eduque Seu Peso. E aí, na época, eu chamei o meu nutricionista, a gente fez o Eduque, e aí foi uma sementinha. E aí eu não ganhava dinheiro com o Eduque, né? Eu trabalhava muito, não ganhava nada, porque a gente fica todo dia ali no grupo e um monte de coisa. Tem que ver o que fala, você tem que ler todas as mensagens, tem que responder todo mundo. Tem muita coisa. Eu falei assim, vocês trabalhando muito para ganhar nada. Ele metia o pau no Eduque. Tipo, mas questão assim, você tá caçando uma coisa que não te dá retorno. Eu vejo você trabalhando, se doando para uma coisa que não está te dando retorno. Eu falei assim, não, mas eu acredito, não estou fazendo por dinheiro. Eu vou plantar essa sementinha. Era uma questão de, tipo, vai além do dinheiro, o Eduque, que realmente não é a minha maior fonte de renda. Vai além, é saúde. Eu estou lidando com pessoas que entram ali e têm resultados incríveis. Não só na saúde, mas da família, no relacionamento, no trabalho. São mudanças de vida. E eu saber que eu sou responsável, sabe? Por essas mudanças, de ver uma pessoa se amando, se sentindo bem, não tem preço isso. E eu insisti. E eu fui. Aí fui trabalhando, fui fazendo uma coisa aqui a outra, até que ele começou a ver, enxergar. Aí eu fui crescendo, tal, nananana. Hoje ele fala para todo mundo, você está ganhando mais que eu, bobear. E ele fala com o maior orgulho. Às vezes ele me vê me virando, porque eu não tenho uma equipe de gravação, nada. Eu me viro para gravar meus vídeos, para gravar minhas coisas. E me viro ali, vou fazendo. Tenho as reuniões, né, de planejamento, tudo. Que são coisas que eu nem mostro, né? E aí ele olha para mim assim, ele vê, fala assim, nossa. Aí ele fala para mim assim, nossa, você é danada. Você se vira, você faz acontecer. E isso que é legal. Hoje ele me admira. Hoje ele respeita o que eu faço. Ele vê o tanto orgulhoso. E o retorno, sabe? De tudo que eu fui começando assim devagarinho. Não foi assim tudo muito fácil. Foi plantado assim, devagarinho.
eu simplesmente falei assim, eu quero ser digital influencer para ganhar dinheiro. Não, essa coisa veio para minha vida. Eu não quis ser pelo dinheiro. Aconteceu naturalmente, porque faz parte da minha vida, né? São coisas que eu não falo de produtos, de coisas que eu não acredito, que não vão acrescentar em nada na vida de ninguém. Então, é uma coisa natural. E aí você vai acontecendo, e aí, hoje, tô aí. Isso aí. E o Eduque hoje, graças a Deus, a gente cresceu. Não é a minha principal fonte, mas cresceu muito. E isso me dá muito orgulho, sabe? Que é uma semente. E eu preciso ainda, né? Crescer, eu vou crescer ainda mais no Eduque. É uma sementinha que a gente vai plantando nas pessoas. Hoje eu tenho o Giovanni, de famoso, né? Que eu peguei o Giovanni e falei assim. Porque tem essas coisas, né? De tipo, você pega o chama alguém famosa para fazer o seu Eduque. Eu falei assim, não, mas tem que surgir naturalmente. A pessoa tem que querer. Quem quiser fazer. Eu não vou divulgar meu programa de emagrecimento com uma pessoa famosa simplesmente para divulgar. Eu acho que tem que ser real, né? E aí,